Pessoal, nessa videoaula nós vamos tratar da solução do exercício número 7 da nossa lista, que trata do envolvimento de estruturas de controle de repetição do tipo while. Esse exercício ele tem o seguinte enunciado: exibir a tabuada dos valores de 1 até 20 no intervalo de 1 até 10. Entre as tabuadas, solicitar que o usuário pressione uma tecla. Percebam que nesse exercício, ao contrário dos anteriores, o número da tabuada não vai ser informada pelo usuário. Isso já está estabelecido no próprio enunciado do problema. A tabuada é de 1 até 20 e cada tabuada deve apresentar os valores no intervalo de 1 até 10. O detalhe é que entre as tabuadas deve ser pressionada uma tecla pelo usuário. Então nós vamos declarar inicialmente duas variáveis. Uma se chama tabuada e a outra se chama contador. Como são 20 tabuadas, nós vamos precisar de uma variável para controlar esse número sequencial de 1 até 20. E como cada tabuada vai de 1 até 10, nós precisaremos de um segundo contador, que é representado pela variável de mesmo nome. Tabuada, variável tabuada é igual a variável contador, que é igual a 0. Ou seja, estamos inicializando as duas variáveis. Muitas vezes, nós iniciamos o programa, iniciamos a codificação da solução do programa e não temos a clara visão do número total de variáveis a ser empregada nesse código. Isso não é um problema. À medida que executamos o processamento da aplicação, à medida que realizamos testes, validações, que testamos o resultado do processamento, nós podemos chegar à conclusão que novas variáveis se tornam necessárias. O passo seguinte agora é mostrar a tabuada, portanto, de 1 até 20, no intervalo de 1 até 10. E para isso nós teremos esse bloco aqui. Como a tabuada é de 1 até 20, no intervalo de 1 até 10, nós teremos duas estruturas de controle de repetição. Um laço mais externo e um laço mais interno. Esse laço externo vai controlar as tabuadas de 1 a 20. Esse laço interno vai controlar para cada tabuada o intervalo de 1 até 10 de exibição. Ok? Então a nossa variável tabuada começa com 0. Nessa linha, nessa instrução, nós incrementamos mais 1. Então se a tabuada tinha o valor inicial 0, a partir dessa instrução, desse incremento, essa variável passa a valer 1. Esse laço externo, vocês devem perceber que dentro desse laço estão todas essas instruções, inclusive o laço interno. Todas essas instruções que eu marquei serão repetidas enquanto esta condição for verdadeira, ou seja, tabuada menor do que 20. No laço interno, em contrapartida, nós temos apenas duas instruções. Essas duas instruções serão repetidas enquanto esta condição do laço interno for verdadeira, ou seja, contador menor do que 10. Então, relembrando, esse laço externo vai controlar a tabuada de 1 a 20. Esse laço interno vai controlar para cada uma das tabuadas que eu citei o intervalo de 1 até 10. Tá ok? Vamos ver isso aqui processando. Vamos compilar primeiro. Ok? Vamos iniciar aqui o processamento. Tá? Então aqui nós temos a tabuada do 1. Pressionei uma tecla, a tabuada do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 7 e assim sucessivamente até a tabuada do número 20. Ok, pessoal? Essa é a solução proposta. Eu vou executar novamente, mas agora passo a passo. Eu vou executar um trecho do código para vocês identificarem, instrução por instrução, o resultado do processamento. Irei fazê-lo com a tecla F11, que é a tela que nos permite executar o programa instrução a instrução. Tá? Então, declaramos aqui as duas variáveis, inicializamos as duas variáveis. Tá? O valor delas em memória pode ser identificado aqui embaixo, tá certo? Nessa janela de controle do valor das variáveis na memória RAM. Então, percebam que a variável tabuada 0 tem o valor 0 e a variável contador tem o valor 0. Né? Vamos continuar o processamento. Tabuada menor do que 20? Sim, tabuada é 0, 0 é menor que 20, eu inicializo o laço mais externo. Incrementa 1 na variável tabuada, varia 0, agora está valendo 1. Faça enquanto contador menor do que 10. Contador é menor do que 10? Sim, contador é 0.
0 é menor do que 10? Verdade. Entramos no laço interno. Incrementa o contador que passa a valer 1. Mostramos no vídeo o contador 1. A tabuada que nós queremos é a tabuada do 1. E aqui multiplicamos o contador, que é 1, pelo valor da tabuada, que é 1. 1 vezes 1, 1. Ok? Então percebam que nós estamos processando. Peço que vocês acompanhem o valor desta variável contadora. Ela está mudando, né? O valor da variável tabuada não muda, porque nós estamos na tabuada do 1. Mas o contador está mudando, porque nós temos que apresentar a tabuada do 1 no intervalo de 1 até 10. Tá? Contador 8, contador 9, contador 10. Vamos ver como é que está a tela, né? Olha o resultado. Mostramos no vídeo a tabuada do número 10. Né? Apertamos uma tecla e vamos continuar o processamento. Perceba que contador agora é 10. Se eu voltar para o início deste laço interno, contador é 10. 10 é menor do que 10? Falso, eles são iguais. Eu saio desse laço interno e vou para o laço externo. Volto para o laço externo. Tabuada é 1. 1 é menor do que 20? Verdade. Incrementa o valor da tabuada. Opa, agora nós vamos repetir todo o processamento que eu fiz anteriormente para a tabuada do número 2 e assim sucessivamente. Ok, pessoal? Então, com isso, nós temos a solução do exercício 7 da nossa lista de exercícios com laço while. Exercício esse que pedia, vamos relembrar, para mostrar a tabuada do 1 até o 20 no intervalo de 1 até 10. Eu espero que vocês tenham entendido a lógica de execução e processamento do nosso código e nos encontramos na nossa próxima videoaula.